Aqui. Olá, pessoal, estamos de volta, né? Então, vamos para o nosso segundo tempo aqui. Estão todos aí? Acho que sim, né? Tá com 31 participantes, tem até um a mais. Então, vamos nessa. Vamos agora terminar aqui o conteúdo da nossa aula. Deixa eu fazer aqui o compartilhamento rapidinho. Já vai mandando seus nomes aí para a chamada, tá? Então, aí a gente já conclui aí já a chamada de entrada. Então, pode mandar seus nomes. Certo? Muito bem. Então, deixa eu entrar aqui no slide. Então, vamos nessa. Sacaram a referência aqui do papel de parede? Quem conseguiu sacar aqui qual que é a ideia do papel de parede aqui, hein? Quem já sacou de qual game, qual jogo é a referência do papel de parede? Ok, então, Flight Simulator. Muito bem. Bom, vamos lá, gente. Esse aqui é aquele jogo da Microsoft, né, que foi lançado este ano, inclusive o jogo mais pesado do mundo, né, que praticamente devora toda a sua memória do computador. Bom, galera, é um jogo muito bom, tá? Que, inclusive, ele simula em tempo real, né, o mundo em tempo real. Você viaja para qualquer aeroporto do mundo. É muito legal esse jogo, né? Inclusive, eu fiz já os testes, né? Muito bom esse jogo aí. Bom, galera, vamos então aqui para o slide. A gente parou aqui na placa-mãe. E vamos nessa. Vamos ver aqui o que nós vamos ver aqui depois da placa-mãe. Gente, aqui olha só. Depois da placa-mãe nós temos esse outro componente, né? Alguém, por favor, alguém me deu o aviso aí de que eu tenho que desabilitar essas anotações que vocês fazem aqui. Peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu já desabilitei, só que eu preciso habilitar aqui a barrinha para me fazer. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Para me limpar. Ok. Gente, ó, esse aqui é o processador, tá? Também conhecido como CPU, ok? Então, assim, CPU, processador, é isso aí que você está vendo na foto. Então, isso aí, com todos os méritos, você tem que chamar de CPU. A gente vai entrar em detalhes depois, tá? Não sei, acho que provavelmente você não vai ter esses detalhes tão cedo, se você não faz parte do módulo de manutenção de computadores, mas para quem vai seguir as minhas aulas de manutenção, eu vou dar bastante detalhes sobre esse carinha aí, que é o processador. Ele é responsável por todas as escolhas lógicas do computador, pelo processamento de dados, né, que você envia para a máquina. Ele é responsável, né, na verdade, por processar tudo que o seu computador faz, né, desde a parte de programas, de jogos, desde a parte de qualquer coisa que você opera na máquina. Esse processador é o cérebro da máquina, do computador. Bom, pessoal, agora nós temos, bom, só colocando aí, né, o nome ao ladinho aí, para você não esquecer. Então, depois do processador, nós temos aqui a memória, né, também conhecida como memória RAM. Gente, a memória, ela aqui está definida como RAM, porque assim, o computador ela tem vários tipos de memórias, tem vários tipos diferentes. Então, para a gente separar aqui as memórias do computador, a gente tem que ter os nomes delas. Então, o nome dessa aqui é memória RAM. Ok? A palavra RAM, que vem de randomic, né? Que é uma coisa randômica. Ela é uma memória que os dados que ficam nela são dados aleatórios. Então, os dados não ficam salvos nessa memória.
os dados são temporários, ou seja, as informações são randômicas, né? Elas não param na memória, então ela está sempre esvaziando a todo momento, né? E é por isso que ela tem o nome de memória RAM. E a memória RAM é muito relevante, é muito importante, porque ela dá um desempenho melhor para o computador. A memória é responsável pela leitura dos códigos, né, quando requeridos no processador. Quanto mais memória RAM, maior sua capacidade de trabalho. O computador que tem mais memória, ele é mais beneficiado pelo seu desempenho. Por isso que vocês falam tanto, né? Olha, meu computador precisa de mais memória, meu computador precisa estar mais rápido, tal, não sei o quê. Então, é dessa memória que a gente está falando, tá? Então, como eu disse, o computador tem vários tipos de memória. A memória que dá velocidade para o seu computador é essa. Ok? Eu vi muita gente confundindo aí memória RAM com HD e os dois são totalmente diferentes, tá? Quando eu vou perguntar para uma pessoa assim muito meiga, eu falo assim, quanto de memória você tem no seu computador? Aí a pessoa, eu tenho 500 GB de memória. Eu falei, nossa, tá bom então. Na verdade, ela estava falando do HD, né? E eu estava falando da memória. Então, são coisas diferentes. Então, não misture memória com HD, tá? O HD é uma coisa que a gente vai falar depois, mas isso aqui é a memória RAM. Bom, falando em HD, né? Chegou a vez dele. Esse carinha aí é o HD, também chamado de disco rígido, ok? A palavra HD, né? O termo HD é de hard disk, que a tradução literal é disco rígido. Gente, olha só, o HD ele é também um tipo de memória, só que é uma memória permanente, né? Ou seja, as informações que ficam salvas nela ficam definitivamente salvas. Ele só vai sair então quando você apagar. E ele lembra muito o seu armazenamento do celular, né? Tipo, o seu armazenamento, o seu cartão SD, ele é como se fosse uma memória gigante, né? Dentro do computador, que é para armazenamento. Mas é só para isso, não é para questão de velocidade, não. Velocidade é outra memória que eu citei lá agora há pouquinho, tá bom? Ok? E vocês me fizeram lembrar uma coisa, quando vocês entrarem no Google, tá? E vocês forem pesquisar por HD, evita digitar HD no Google, tá? Vocês vão ficar surpresos com o que acontece quando vocês digitam HD no Google. Muitas vezes o Google traz uma outra referência, né? E o Google não saca que você está buscando essa pecinha aí. Geralmente você vai digitar HD no Google, o Google vai mostrar para vocês imagens em alta resolução. Ele vai mostrar papéis de parede, vai mostrar paisagens, exatamente o que você não queria, né? Você queria a peça, o HD. Tá, então, como é que eu coloco, então, a referência certa lá no Google? Bom, gente, lá no Google, você tem que digitar disco rígido, tá? Exatamente o termo inteiro, o que significa disco rígido. Tem que colocar hard disk ou disco rígido. Se você colocar HD, o Google, às vezes, pode buscar outra referência. Então, tome cuidado com isso. Ok? Gente, agora nós temos outro componente aqui, que seria, no caso, um sonho de consumo de muitas pessoas, né, que usam computador. Né? Aqui nós temos aqui a placa de vídeo, que é essa placa aqui que gera gráficos e ela é responsável por transformar em muitos computadores em videogames. Então, se você pretende aí montar um PC gamer, né, você vai rodar jogos aí que são semelhantes a um Xbox, PlayStation, você tem que ter uma placa dessa, ok? E assim, atualmente, né, esse aí é um dos componentes, se não o componente mais caro do computador. E esse componente aí é um dos componentes que mais sofreram com a alta do dólar, né? Então, imagina, gente, cada componentezinho do computador que você vai comprar e montar, pode ter certeza, atualmente, esse está sendo um dos mais caros. Bom, temos aí a placa de vídeo, que gera gráficos, né?
E temos aqui também um outro componente, tá? Que vai ser apresentado aqui, que é a fonte de alimentação. Sim, pessoal, a fonte de alimentação é responsável por fornecer energia para o computador. Então, essa fonte de alimentação aí, você precisa dela para poder ligar o computador na tomada e ele também liga na placa-mãe e nos outros componentes, né? No HD, placa-mãe, né? E vários outros. Gente, o que eu citei para vocês aqui, basicamente, foram todos os componentes que você montaria no seu PC, tá? Ah, mas é só isso? Sim, basicamente o computador tem só esses componentes. Então, um computador é um tipo de acessório que você não tem muitos componentes. Tem basicamente isso aí que eu citei. Vamos relembrar, então, aqui quais foram todos os componentes que eu citei, os componentes desde o externos até o interno. Bom, então vamos voltar aqui no tempo rapidinho aqui. Então, peraí. Vamos só voltar aqui rapidinho até onde a gente começou. Então, os componentes internos, nós temos o monitor, nós temos o gabinete, nós temos o teclado e mouse, né? Então, esses são os componentes externos, né? Componente do lado de fora da máquina. Agora, os componentes internos, nós vimos placa-mãe, nós vimos aí processador, nós vimos memória RAM, nós vimos disco rígido, temos placa de vídeo e temos fonte de alimentação, tá? Então, é o que você precisa para você montar um computador e é o que você precisa ter ideia, né? Quando você compra um computador, tá bom? Gente, então a aula de hoje foi isso, tá? É basicamente para a gente parar e refletir aqui quem são os fabricantes de computadores. Vocês viram que tem um monte aí, né? Tem a Lenovo, tem a HP, tem a Dell, Positivo. E além dos fabricantes, a gente viu aí quais são todos os componentes, né, que formam um PC, um computador. Então, vocês viram aí basicamente componentes bem simples. Ok? Galera, então, antes da gente se despedir aí, vocês vão fazer, vocês vão colocar seus nomes para a chamada, tá bom? Então, vai mandando seus nomes aí. E olha, vai ter exercício que vai ser divulgado daqui a pouquinho no grupo de vocês. E é exercício para vocês entregarem no máximo até amanhã, tá? Então, só vai até amanhã. Então, fica de olho aí, né? Então, se eu fosse você, assim que você recebesse o PDF e o exercício, já começava a responder, já para você entregar dentro do prazo. Então, é isso aí. Bom, então, quem ainda não mandou seu nome, continua mandando aí. Certo? Ah, William, está reclamando do que se eu der o prazo de uma semana, vocês não fazem do mesmo jeito? Então, qual a diferença? E outra, né? Para vocês não tem mais final de semana, vocês não estão estudando fora, nem trabalhando. Então, para vocês, a diferença de um sábado e domingo para segunda, terça e quarta não é nenhuma, né? Para falar a verdade. É ou não é? Estou sendo bem claro aqui com vocês, na real, né? Para vocês não está fazendo diferença, é final de semana e semana, né? Bom, vamos lá, gente. Todo mundo já mandou seus nomes, beleza. Aí agora eu estou encerrando a aula, tá bom? Então, galera, foi um prazer falar com vocês hoje, ter nossa aula, nos reunimos, mas a gente se vê então na próxima. Aguarda aí, tá? Que talvez não tenha a próxima, no sábado que vem. Talvez a próxima aula, na verdade, seja na semana. Então, fica no aguardo aí, porque vai ter novidades aí durante a semana, tá bom? Então, é isso aí, galera. Estou me despedindo. Tchauzinho para vocês. Bom final de semana aí, tá?